concretamente a importancia que ten a Insua. Como observamos nesta imaxe, a Insua é un conxunto rochoso de non máis de 2 hectáreas de superficie que se atopa na desembocadura do río Miño, entre a Guarda e Camiña, a que pertence separada a non máis de 300 metros da praia de Monledo, chamada tamén a Insua Nova, sendo a Insua Bella un conxunto rochoso que aflora na maré baixa ao norte da illa. Sabes que estudosos como Posidonio escribiron que na foz do Miño existía unha illa con 2 peinados? Non coñezo, mas coñezo outro estudioso chamado Estrabón que dizia que nesta illa chamada Isola Plácida dava-se um culto a Saturno, o deus agricultor e das colheitas. Que curioso, como ele chamaste? Nós conhecemos-lo como Santa Maria da Insua, e vocês? Santa María dos Carmes. Coñezamos agora a opinión dun mariñeiro da Guarda que nos contará unhas fermosas historias sobre esta enclave. E outro para mí. Que fermosas historias. Mas, non escoitas a falar? Acho que em português, ou não sei. São eventos que estão a contar lendas similares da Insua. Pensamos, certeza que será divertido. Con a desaparición das aguas do mar debido aos improperios preferidos polo comandante da Armada Galega. Na illa non hai ratos nin animais, e tampouco se crían. Se algún chega a pasar inundacións, non dura moito tempo. Que non hai ratas neste lugar aínda é unha milagre que hoxe en día causa admiración. Outro vendo, diz que existe un túnel secreto que liga a Insua á praia do Miño. Mas ainda ninguém descobriu. É secreto, então deve ser isso. Olha, vejam lá. Nota-se também que ainda há Francisco Gonçalves, pescador barqueiro da Insua, quixera voltar a Nossa Senhora de entregar unha labrera por cada 12 que pescase. Aconteceu que logo de pescar as 12, a seguinte non entregou como tiña prometido, quedándose coas 13. Isto fixo que os 13 días seguintes, mentres os demais pescadores fixeron cargar colleita, el foi castigado e non pescou nunha labrera por incumprir a súa promesa. Nesta mesma ilha havia um grupo de frades. Ora, os frades, as freiras, as varedas da minha menina estavam à parte, que era frades para um lado, freiras para o outro. E um grupo de frades, os homenzinhos, que viviam as molas do pescador do Rio Minho. Ora, os pescadores alguns podiam, se não podiam mais, não davam. Ora, só que eles tinham falta de água doce. Ora, então, Frei Diego Aires rezava à Virgem para que desse um sítio, onde pudesse cavar, onde pudesse encontrar água. Ora, estava sonhando ele, neste momento, apareceu uma Virgem num sonho e disse para escavar por um local onde ele pudesse cavar. Ora, ele levanta-se, vai com o pá ao sítio, escavou e encontrou água doce. Ora, a partir daí estamos à frente do doce. Conta-se tamén que na igrexa que hai na Insua non se do mar por medio de auga que estestera, de modo que os frades non se inquietaban, dedicándose aos seus asuntos espirituais polos que se retirarán. Que fermosas lendas. Mas, coñeces algunha que reflita a vida do Baixo Miño? Claro que sí, escuta. Contan que un grupo de rapaces querían gastar unha broma a unha nena. Entón, dixeron, imos cantar gamosinos? O outro, que non sabía nada, foi. Entón, os rapaces deron un saco e dixeron, tes que quedarte aquí, mentras nós gritamos, gamosinos o saco. O rapaz quedou ali cos sacos esperando que entrasen os gamosinos. Entón, cada un dos outros rapaces marcháronse polo seu lado. O día seguinte, os rapaces foron ao monte e ainda seguía ali o pobre rapaz co saco. Hai que ver que tonto foi. E contava-se também que em Salvaterra existia lá um castelo chamado Urraca, e que lá no Urraca vivia lá e punha-se à varanda e seduzia os seus amantes que estavam no outro lado do rio e depois quem chegasse lá primeiro, os seus amantes, dormia com ela e tinha com ela a rio.
olha que bom, foram contar ao pai. Pai, o padre vai nos dar uma moeda, ou vai nos dar dinheiro, se nós formos cantar a música que nos ensinaste na missa. E o pai disse, o pai dos meninos, esperem, eu dou-vos o dobro se vocês cantarem antes assim. A minha mãe é da Pereira, meu padre das Chancholas, o meu pai o apanha lá na Pereira que o amor. Aí, na missa, domingo, o que aconteceu? Os nenos foron a misa e foi e despois do responso o cura dixo: Cantai, meninos. E os pequenos começaram a cantar. Minha mãe é da Pereira, o padre das Chancholas, o meu pai o apanha na Pereira que o amor. Os nenos empezaron a cantar e a xente ao escoitalos botou a correr da igrexa e o cura a cantar. Jesus, eles estão loucos! Não acreditem no que eles dizem. Eles não sabem o que dizem, são crianças. Não é verdade, não é verdade. E assim acabou por aí fora. Foram os miúdos a fugir e as pessoas ficaram espantadas com aquilo que tinha acontecido. Sabe-se lá se não é verdade. É, sabe-se mais provável. Pois. Que fermos atletas, mais de que nos protege a Virxe que se atopa na Ínsula? Não sabe, pois a Nossa Senhora da Ínsula, que é a estrela do mar dos pescadores, invoca-se em situações graves. Quando há problemas, os marinheiros notam a falta de segurança e voltam-se ela e a proteção. E também quando a saúde volta, oferece-se a ela. Mas esta Virgem também nos ajudará a encontrar objetos perdidos. Por as situações de e trazer chuva em períodos secos. Todas as situações que reclamam o tempo e a fome. Pronto, em agradecimento à Virgem à Senhora da Ínsula, existe, ou faz todos os anos, em 8 de setembro, como diz o Sr. Mário, para o agradecimento com uma romaria marítima, ou uma procissão marítima, em que a Senhora da Ínsula